Olá, eu sou a Carol e eu desenho. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês as histórias dos ursinhos odiosos, ou pelo menos o começo dela. Essa história ainda não tá 100% pronta, ela tá em construção, então pode ser que no futuro eu mude algumas coisas, alguns detalhes, ajuste alguns pontos que ainda não estão perfeitamente conectados, mas sei lá, vamos vendo, né? Ela tá se construindo ainda. Mas assim, eu vou fazer o melhor pra que tudo faça sentido e não fique aquela coisa quebrada de FNAF, onde vocês têm que ficar imaginando e inventando todos os motivos por trás das coisas. Mas é isso, hoje eu vou mais ou menos focar na história de como os ursinhos foram criados e também um pouco sobre quem eles são agora. Aí, se você gostar ou se tiver alguma sugestão, ideia, comenta aqui que eu vou querer saber, tá? Enfim, essa série, só como uma curiosidade, ela começou, na verdade, quando eu decidi fazer uns desenhos aleatórios. Eu só queria fazer uma coisa meio fofa e macabra pra fazer um adesivo pra poder vender na minha loja. Mas eu vi que esses ursinhos eles tinham potencial e aí eu comecei a contar algumas histórias sobre eles em live e as pessoas ficaram interessadas. Então eu resolvi que era interessante eles terem histórias verdadeiras. Então, vamos entrar nesse universo dos ursinhos odiosos, que é um nome carinhoso. O nome verdadeiro é Fuzzy Frights. E eu vou contar meio que por tópicos para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. A infância brilhante e o fascínio pela alquimia. Desde muito novo, o cientista demonstrava uma inteligência fora do comum, mas junto com ela, ele demonstrava uma arrogância igualmente fora do comum. Ele sempre foi o mais inteligente da sala, e os professores diziam que ele não só era inteligente, como era inquieto e faminto por respostas que ninguém lhe dava. Quando ainda era criança, ele descobriu um livro velho de alquimia na biblioteca da escola e ficou fascinado. Ele passava tardes inteiras tentando decifrar os símbolos, entender fórmulas e filosofias antigas sobre transformação da matéria, o espírito e a ideia de criar vida ou alcançar a imortalidade. Mas, apesar de seu deslumbramento, ele era realista demais. Ele sabia que a alquimia era tida como uma pseudociência e que no mundo moderno não passava de uma curiosidade histórica. Então, ele simplesmente guardou o fascínio dele para ele, como se fosse um segredo, uma coisa que ele nunca ia falar para ninguém, porque a alquimia era só uma lenda, não era ciência de verdade. E ele decidiu seguir o caminho da verdadeira ciência. O tempo na empresa de vacinas e o delírio da juventude. Com o tempo, ele se formou com méritos, fez especializações, doutorado, PhD. Ele foi contratado por uma das maiores corporações farmacêuticas do mundo, onde trabalhou no desenvolvimento de vacinas e terapias genéticas. Era conhecido como um talento promissor, mas nunca conseguiu destaque de verdade. Sempre que sua pesquisa ameaçava ganhar algum brilho, alguém mais influente a tomava para si. Ele nunca conseguiu deixar o seu nome marcado na história como ele queria, e esse era um anseio dele de verdade. Ele começou a envelhecer, e com isso, ele percebeu que ele precisava de mais tempo se ele quisesse fazer parte da história. E a sua obsessão antiga com deter o envelhecimento e alcançar a imortalidade voltou à tona com tudo. E foi aí que os seus delírios começaram. Ele não queria mais apenas fazer vacinas, curar pessoas. Ele queria vencer a natureza, a demissão e o exílio. Com sua obsessão por juventude e vida artificial, começou a se afastar dos objetivos da empresa. Investia tempo e recursos em pesquisas paralelas, não autorizadas. Quando os órgãos regulamentadores descobriram o que ele estava fazendo, usando cobaias humanas para experimentos que não eram permitidos, ele foi demitido com discrição para evitar escândalos públicos. E a demissão para ele foi um golpe duro. Depois disso, nenhuma empresa de científica quis contratar. Ele tinha se tornado um pária, alguém perigoso demais para se manter por perto. Mas não era isso que ia fazer ele parar de seguir o que tinha se tornado sua obsessão. Ele tinha outros conhecimentos, ele tinha contatos e ele tinha recursos. Então ele começou a procurar por qualquer tipo de oportunidade que lhe desse acesso a peças, energia, materiais e, acima de tudo, privacidade. Então, lendo o jornal um dia, ele viu um anúncio de emprego. Uma fábrica de brinquedos gigantesca buscava engenheiros para expandir a sua linha de produção. E como ele sempre foi muito inteligente, ele não tinha só conhecimentos da área onde ele trabalhava. Ele sabia eletrônica, mecânica, montagem estrutural. E foi nesse momento que alguma coisa acendeu dentro dele. Foi como se fosse uma epifania, que ele percebeu que rejuvenescer não era o suficiente. Ele poderia criar vidas e ele podia fazer isso com brinquedos.
Eles seriam ótimas cobaias, cobaias que não trariam problemas, não falariam, não espalhariam segredos. Na fábrica, ele teria espaço, materiais, silêncio, podia usar peças reaproveitadas, se esconder por trás da burocracia de um sistema imenso e, acima de tudo, testar suas ideias. As tentativas de criar os ursinhos odiosos. Ele começou devagar, montava estruturas em segredo, escondido nos fundos da fábrica onde ninguém o incomodava. Os primeiros meses dos seus experimentos não deram em nada. Nada do que ele criava, nada do que ele pensava fazia com que as suas ideias dessem certo. Até que um dia, mexendo em caixas antigas dentro de sua casa, encontrou uma cópia daquele livro que tinha o fascinado tanto na sua infância. E foi aí que, estudando tratados antigos, misturando teorias místicas com conhecimento químico e físico moderno, ele acreditou que seria capaz de superar os alquimistas antigos e superar a vida. Ele não queria só uma réplica de um ser humano. Ele queria um ser que nascesse resistente à decomposição do tempo e que durasse para sempre. Para isso, ele começou a montar esqueletos. Para isso, ele recomeçou a sua pesquisa do zero. Começou a montar esqueletos com tântalo, um metal real extremamente resistente à corrosão e ao calor, comumente usado em implantes médicos e reatores. Para ele, era o suporte ideal para um corpo que jamais deveria apodrecer. Combinou o tântalo com cinábrio, um mineral tóxico associado à transmutação na alquimia, e adicionou uma série de outros compostos que, sem perceber, tinham todos um elemento em comum. Eram substâncias que repeliam o mal. Mas ainda tinha um problema. Por mais que ele construísse os esqueletos, nada acontecia. Eles eram frios, rígidos, mortos. Ele os escondia dentro de capas de pelúcia, como se fossem ursinhos comuns da nova linha da fábrica, apenas para não chamar atenção, mas no fundo, ele estava frustrado. Nada funcionava. Em um dia qualquer, depois de horas de trabalho, ele decidiu fazer uma pausa. Foi comer alguma coisa. Estava distraído, pensando em como tudo estava falhando. Quando voltou, notou que havia esquecido de colocar sal na comida. Pegou o saleiro e, enquanto caminhava de volta para sua bancada, tropeçou numa peça caída. O saleiro se abriu e o sal caiu diretamente sobre um dos esqueletos. Ele limpou tudo e não deu atenção na hora, mas quando estava prestes a sair, o esqueleto começou a tremer. Primeiro foram apenas vibrações, pequenos tremores nas juntas do tântalo. Ele se aproximou incrédulo. Até então tudo parecia falho, mas agora um deles reagia, se movimentava. E então ele percebeu. O sal, tão ignorado, era um estabilizador, um elemento-chave na alquimia tradicional, usado para conter ou canalizar energias espirituais, e era isso que faltava. E mais, ele percebeu que eles não precisavam apenas de estabilização, eles precisavam de consciência. Foi aí que, voltando às escritas dos alquimistas antigos, ele percebeu que eles não tinham um olho que tudo vê, um símbolo da consciência oculta. Rapidamente, então, ele fez uma abertura na região occipital de cada estrutura, que representava o terceiro olho. Não literal, mas simbólico. Era o que faltava para que os corpos começassem a obedecer comandos. A partir daí, os esqueletos não só se moviam, mas eles respondiam. Como autômatos, como servos. Ele ficou eufórico e deslumbrado. Só que essa euforia tornou ele descuidado. Ele começou a frequentar a fábrica em horários estranhos, se isolar, rir sozinho. E foi aí que as pessoas começaram a notar. A descoberta, o despertar dos ursos e a queda. Com o tempo, os funcionários da fábrica eles começaram a perceber que tinha alguma coisa de estranho com aquele engenheiro novo. Ele era discreto demais, trabalhava em horários alternativos e sumia por horas sem explicação nenhuma, sempre rondando os setores onde os novos brinquedos estavam sendo produzidos. Era como se ele estivesse escondendo alguma coisa, e ele realmente estava. Entre os colegas, uma funcionária em especial começou a prestar atenção. Ela era responsável por aquele setor da fábrica. Ela era experiente e observadora. E ao notar os padrões incomuns de comportamento do homem, decidiu segui-lo em silêncio. Foi assim que ela descobriu o que ele fazia nas sombras. Escondida entre caixas e estruturas da fábrica, ela observou de longe uma cena que parecia muito esquisita. O homem falava com ursos de pelúcia como se eles pudessem responder de volta. Até que alguma coisa aconteceu. Um dos ursinhos se moveu, e não de uma forma que ela pudesse pensar estar enganada, mas eles estavam obedecendo às ordens do engenheiro, de forma sutil, quase robótica, mas real. Assustada, ela recuou involuntariamente, e o seu salto alto bateu contra o piso metálico, produzindo um som agudo. O cientista virou na hora, o olhar dele a encontrou, e ela congelou de medo. Ele foi até ela, tentou explicar, tentou convencer de que aquilo tudo fazia sentido, que ele não era louco, que não precisava ser daquele jeito. Falou sobre como ele foi humilhado, rechaçado pela comunidade científica, abandonado e tratado como piada. Ele disse que não queria causar mal.
Mas ela estava em choque. Tropeçou ao tentar recuar, caiu e naquele momento ele soube. Não tinha como convencer. Ela ia contar. E isso ia acabar com tudo. Foi então e foi nesse instante que algo profundo mudou. Os ursinhos reagiram. Até aquele momento, seus movimentos tinham sido automáticos, mecânicos e sem consciência. Mas as substâncias que os formavam, tântalo, cinábrio, sal, reagiram como se despertassem para o que eles realmente eram. Elementos purificadores, amuletos que repeliam o mal. O que o cientista fez foi diferente. Aquilo não era ciência, era maldade. O cientista, que antes buscava criar vida e alcançar a juventude eterna, tinha cruzado um limite. Ele tinha se tornado um agente de destruição. A energia que exalava dele era densa, pesada e corrompida. Os ursinhos sentiam isso, e eles foram feitos para resistir à impureza. E agora estavam diante da sua fonte. Foi nesse desequilíbrio alquímico que alguma coisa despertou. Os ursinhos deixaram de ser máquinas. Naquele momento, ainda não tinham personalidades, mas sabiam instintivamente o que precisavam fazer. Eles não pensaram, eles não decidiram. Eles fizeram o que era inerente deles. O cientista, seu criador, agora era o mal. E ele foi o primeiro a ser eliminado. O esquecimento do criador e a separação dos ursinhos. Após a morte do cientista e da supervisora, os ursinhos simplesmente apagaram. Eles ficaram imóveis como brinquedos comuns, inofensivos, sem ordens a seguir, sem estímulos externos, sem direção. Eles haviam cumprido seu propósito, mesmo que ainda não soubessem exatamente qual. Demorou um tempo até que eles percebessem o sumiço da funcionária. Colegas notaram sua ausência e se lembraram de que ela havia comentado que investigaria aquele engenheiro esquisito. A fábrica inteira foi revirada em busca de respostas. Quando encontraram os corpos, o choque foi absoluto. Ninguém compreendia o que tinha acontecido. Havia sinais de luta, marcas sem sentido, objetos fora do lugar. Tudo apontava para o cientista como autor do assassinato da funcionária. Mas quem havia matado ele? A resposta nunca veio. Sem provas de mais ninguém envolvido, o caso foi arquivado como um homicídio-suicídio trágico. O cientista foi enterrado sem homenagens, esquecido, lembrado apenas por um tempo como aquele louco que matou a colega e depois se matou. Foi o fim público da sua história, mas não o fim real. Os ursinhos foram encontrados ali, na cena, sem nenhuma evidência de sua origem anormal. Eram, para os olhos humanos, apenas brinquedos. Foram empacotados, catalogados e vendidos como qualquer outro item da linha da fábrica. E assim, os protótipos foram dispersos, um para cada canto, comprados ou recebidos por diferentes famílias. Eles passaram anos, muitas décadas, separados fisicamente, vivendo como brinquedos comuns, mas dentro deles o elo nunca foi quebrado. Feitos dos mesmos metais, das mesmas substâncias e animados pelo mesmo princípio alquímico, os ursinhos compartilhavam uma conexão além da matéria. Na tradição hermética, isso se explica pelo conceito de unus mundus, a ideia de que tudo está espiritualmente interligado por uma realidade oculta e indivisível. A matéria que os formava era um canal. O cinábrio, o sal e o tântalo funcionavam como condutores espirituais, como uma rede invisível que os mantinha conscientes da existência um dos outros. Eles nunca estiveram sozinhos, apenas afastados. Mesmo calados, mesmo sem agir, sentiam os ecos uns dos outros em seus núcleos. E assim, mesmo sem saber exatamente porquê, eles resistiram ao tempo, à poeira e ao abandono. Até que, por uma coincidência impossível de ser apenas acaso, todos eles foram parar no mesmo bairro, e mais do que isso, nas mãos da mesma garota. E ali nascia o grupo que hoje conhecemos como Ursinhos Odiosos ou Fuzzy Friends. Gente, eu espero que tenha dado para entender dessa forma meio história, porque tem muitos detalhes que eu quero contar, e se eu fosse contar do jeito como eu pensei neles, não ia fazer nenhum sentido, ia ficar impossível de entender alguma coisa. Então, eu meio que recebi uma ajudinha aqui para escrever isso de forma em história, para que vocês conseguissem entender o que eu queria passar. E aí, eu ia colocar nesse vídeo também como é que é a personalidade de cada um dos ursinhos e tudo mais, mas eu acho que vai ficar longo demais e acho que já deu de história por hoje, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis passar, como é que eles surgiram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou responder. E o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu sei que foi bem longo. Eu espero que tenha dado para entender. Acho que eu acabei de falar isso, né? Enfim. Obrigada pela atenção e até a próxima.